5 a 13. Provérbios capítulo 4, versos 5 a 13. Eu vou lendo, você vai abrindo e acompanhando. Diz assim, verso 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Versículo 8. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Verso 9. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça. Ele lhe dará de presente uma coroa de resplendor. Versículo 10. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Convido você a orar comigo mais uma vez, se você puder. Feche os seus olhos. Diga para Deus que você quer ouvi-lo. Diga para o Espírito Santo de Deus falar com você. Você hoje é uma pessoa privilegiada, porque você tem a palavra de Deus para te instruir. E hoje Deus vai colocar uma porção de sabedoria sobre a sua vida, para você receber a recompensa que a sabedoria de Deus, que a sabedoria traz sobre a vida de todo aquele que busca a sabedoria. Ó Deus, vem com o teu poder nessa noite, manifesta a tua graça sobre nossas vidas, que ninguém saia daqui sem ser tocado, sem ser visitado pelo Senhor. Ó Deus, que hoje o Senhor deposite sabedoria sobre nossas vidas. Nos presenteie com sabedoria do alto, Senhor. Amplifique nosso chamado, amplifique a nossa vocação, amplifique, ó Deus, o destino que o Senhor tem para cada um de nós. Derrame nessa noite sobre nós sabedoria que vem do céu. E eu te peço, de forma especial sobre mim, que haja um nível de sabedoria que possa conduzir tua palavra a cada um dos nossos corações nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Talvez você quisesse viver no outro tempo, meu irmão. Mas você precisa se conscientizar cada vez mais de que você foi feito para esse tempo. Justamente para esse tempo. Você pode olhar ao redor e dizer assim: nunca vi isso. Por que eu estou experimentando isso? Por que eu estou vivendo essas coisas? Você está vivendo isso e você está experimentando isso porque Deus te fez para este momento. E Deus quer preparar a sua vida com sabedoria, a fim de que você seja uma grande arma contra os inimigos de Deus, ou contra o inimigo de Deus, Diabolos, o tentador. Deus quer usar você como uma arma poderosa em todos os lugares que você está ocupando hoje. Mas para que você seja uma arma poderosa nas mãos de Deus, você precisa ter sabedoria. E essa instrução que a palavra de Deus nos traz nessa noite. A Bíblia diz que o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. A tradução Almeida atualizada, ela diz: a sabedoria é a coisa principal. Nós podemos olhar para a sabedoria sobre vários aspectos, sobre vários prismas. Nós podemos olhar para a sabedoria como a sabedoria sendo uma reação divina a problemas humanos. Nós podemos olhar para a sabedoria como a sabedoria sendo uma habilidade de antecipar problemas. Nós podemos olhar para a sabedoria como sendo a consequência do temor a Deus, porque Provérbios diz que
o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ser um homem sábio, uma mulher sábia, tudo começa na sua vida com você temer a Deus. Nós podemos olhar para a sabedoria sob o prisma de uma responsabilidade bíblica aplicada na nossa vida. Nós podemos olhar para a sabedoria como sendo quando a inteligência do saber se encontra com a virtude do fazer. Saber e fazer, a junção dessas duas coisas torna qualquer pessoa muito sábio. A Bíblia mostra para a gente que sabedoria é algo que nós precisamos. Será que nós precisamos de sabedoria hoje? Sabedoria que discerne diferenças. É esse o convite que Deus tem para você hoje. Você seja uma pessoa sábia para discernir diferenças. Diferenças de momento, diferenças de pessoas, diferenças de lugar. A Bíblia fala, inclusive, que você deve fazer diferença entre as pessoas que você decide honrar. Por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 10 vai dizer que enquanto temos tempo, nós devemos fazer o bem a todos. Mas o versículo traz uma diferenciação. Ele diz, principalmente aos domésticos da fé. Então a Bíblia diz que quando você for fazer a escolha de honrar alguém, você primeiro deve começar honrando por aqueles que fazem parte do seu grupo de fé. A Bíblia fala que existe recompensa diferente para pessoas que conseguem diferenciar. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, versículo 41, diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de um profeta. Quando você olha para uma pessoa e você encontra a diferença nela, fala assim, esse é um profeta, esse é uma profeta, você recebe a recompensa que está sobre aquela vida. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 42, que se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. A Bíblia diz que você deve desenvolver um nível de sabedoria que você consiga diferenciar pessoas, momentos, situações. Sabedoria que discerne oportunidades. Você deve conhecer a história dos dois ladrões em torno de Jesus ali na cruz. Um percebeu que Jesus carregava algo diferente, creu nele. O outro abriu mão de crer. Não olhe para a sua vida como se todos os momentos fossem iguais. Não olhe para todas as pessoas da sua vida como se todas as pessoas fossem semelhantes, iguais. Não. A Bíblia mostra para a gente que sabedoria é a soma de todas as porções bíblicas que você deixa assentar no seu coração, deixa ocupar no seu coração. A sua vida, existem várias entradas de sabedoria. Você já nasceu com um nível de sabedoria, e essa é a primeira entrada de sabedoria na sua vida, o seu gene. Quando você nasceu, no seu DNA, Deus já colocou uma quantidade de sabedoria ali. É natural a você, é uma capacidade cognitiva, uma sabedoria cognitiva, ela é natural. Você nasceu com esse nível de esperteza, de sabedoria. Outra entrada de sabedoria na nossa vida são as experiências, as vivências que vocês têm, os lugares que você visitou, os lugares que você sentou, as experiências que você teve. Essa é uma das entradas de sabedoria na nossa vida. Outra entrada de sabedoria na nossa vida são as dores que nós superamos. Toda dor que você supera traz para você uma porção de sabedoria. Então, Provérbios vai dizer da importância de nós buscarmos sabedoria. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. E ele diz que dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace, agarre, segure, e ela vai honrar você. Ela vai pôr sobre a sua cabeça um diadema e dará para você uma coroa de esplendor. Observe que ser sábio, a sabedoria produz para a gente benefício, prosperidade,
vem de sabedoria. Favor dos homens e de Deus vem de sabedoria. A sabedoria produz graça para nós diante de homens e diante de Deus. A sabedoria, ela beneficia a gente quando nós mudamos de fase. Nem todas as mudanças nos faz crescer, mas nenhum crescimento acontece sem haver mudança. A sabedoria, ela nos ajuda a interpretar as mudanças que nós estamos tendo na nossa vida. E quanto mais você discernir sobre as mudanças que estão acontecendo na sua vida através de sabedoria, muito mais rápido, muito mais acelerado vai ser o seu avanço. Por isso que a Bíblia é um livro que se esforça de mostrar diferenças. A Bíblia se esforçou para mostrar a diferença dos dois ladrões que estavam na cruz. Lá em Malaquias, a Bíblia fala que vai haver um tempo onde vai haver diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então perceba que se você quer ser uma pessoa grande, a grandeza, ela sempre percebe a diferença. Homens não são iguais. Ignorância é não saber, mas estupidez é não perguntar. Eu preciso fazer as perguntas certas para as Escrituras, para que eu possa obter um nível de sabedoria. Veja, nós não somos criados iguais. Uma mãe, um casal tem 2 filhos, tem 8, 10 filhos, nenhum deles é criado igual, somos diferentes. Nós somos pessoas, as pessoas elas têm tendências diferentes, as pessoas têm capacidade diferente. A diferença nas pessoas é o que mais nós valorizamos. É possível que você gaste muito energia e empenho para você se parecer com alguém, mas no fundo, tudo que nós queremos é ser diferente. Então, celebre a sua diferença. Se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é fortinho, se você é bonito, se você é feio, celebre a sua diferença, porque a diferença é o que vai fazer você aparecer nesse mundo. Não tente ser, é um desperdício de tempo. A diferença que a gente percebe nas pessoas. Eu tenho feito esse exercício, pastoreio, chegando a 20 anos, eu tenho buscado isso, entender a diferença entre pessoas. Eu não posso tratar todas as pessoas iguais, porque elas são diferentes. Eu preciso entender essa diferença na vida das pessoas. Eu preciso crescer na capacidade de ver a diferença que existem na vida das pessoas. Entenda isso. Obrigado. O mesmo produz conforto, mas a diferença produz recompensa. Se você é um ser humano que busca ser o mesmo, você não vai ter a recompensa daqueles que são diferentes. Então eu quero convidar você nessa noite para a gente junto olhar alguns pontos e ver se faz sentido para a sua vida, nessa busca de sabedoria, a sabedoria que discerne diferenças. Diferença onde? Hoje nós vamos tratar sobre diferença nas pessoas. E eu quero rapidamente, vai ser rápido mesmo, não quero tomar o seu tempo. Nós vamos olhar 12 diferenças básicas na vida das pessoas. Qual é a diferença que nós temos que olhar nas pessoas? A diferença entre pessoas, primeiro, está naquilo que elas perseguem, naquilo que elas buscam. Eu li uma vez a biografia do pastor Billy Graham. Na biografia do pastor Billy Graham, ele é reconhecido como o pastor dos presidentes. Mas nem sempre foi assim na vida do pastor Billy Graham. A história conta que o pastor Billy Graham, muitas e muitas vezes, atravessava os Estados Unidos para poder ter uma audiência com o presidente, esperava muito tempo ali na sala e ele não era recebido. A biografia do Billy Graham diz para a gente que Billy Graham foi um homem que correu para evangelizar autoridades. E no final da sua vida, ele foi considerado como o pastor de presidentes. A diferença entre pessoas está naquilo que elas perseguem, naquilo que elas buscam. A Bíblia diz que Jesus procurou seus discípulos apenas uma vez, lá na margem do mar da Galileia. Ele chamou os seus discípulos e disse: vem, segue-me. E fez uma promessa para ele: eu vos farei pescadores de homens.
E aqueles homens seguiram Jesus até o fim da vida de Jesus. Perceba, a diferença das pessoas está naquilo que elas decidem perseguir, aquilo que elas decidem buscar. Existe uma recompensa para a busca. Existe uma recompensa para aqueles que buscam. A Bíblia diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e lhes será aberto a porta, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Quem busca nada, encontra o quê? Nada. Quem não bate em porta alguma porta vai abrir? De maneira nenhuma. Irmãos, o preço de receber é pedir, é bater. Peça, busque, bata. A pergunta que você tem que responder hoje é: o que ou quem você está buscando por conhecimento? Quem você está correndo atrás? Qual é a voz que você mais ouve? Qual é a instrução que você está perseguindo hoje? Qual é a experiência que você imita? Qual é a obsessão por tipo de conhecimento que você quer adquirir? Hoje, a gente está num tempo onde as pessoas, elas estão esperando que alguém comece a seguir elas, né? É o vício, né, das redes sociais. Quantos seguidores, quantos seguidores, quantos seguidores. É interessante, né? Jesus só foi uma vez atrás dos discípulos, depois eles... Você enxerga a sabedoria numa pessoa quando essa pessoa, por você avaliar aquilo que essa pessoa está buscando, aquilo que essa pessoa está perseguindo. Segunda diferença entre pessoas: a diferença entre pessoas está naquilo que elas resolveram amplificar na sua mente. Perceba isso, Deus te deu uma mente para você ressignificar experiências. Deus te deu uma capacidade para você redimensionar experiências. Deus te deu uma mente para você ampliar alguma coisa de alguma forma, ou reajustar aquilo que você em algum momento interpretou errado. A diferença na vida das pessoas está naquilo que elas escolhem amplificar na sua mente. Tem pessoas que escolhem amplificar na sua mente a ofensa, outras escolhem amplificar na sua mente o desrespeito. Gente que se machuca à toa, gente que se sente mal à toa, gente que sempre é perseguido por sentimentos ruins, deixam os sentimentos ruins crescerem na sua mente, por causa de uma experiência ruim, porque alguém falou mal, por causa de uma fofoca, por causa de uma ofensa. Irmãos, nós somos uma coleção de partes. Somos uma coleção de partes de experiências que tivemos como infância, experiências com os nossos pais. Somos uma coleção de partes de experiências que tivemos no âmbito amoroso, no âmbito do trabalho, profissional. Nós somos uma coleção de partes. Pode olhar, cada um de nós somos uma espécie de colcha de retalho. Às vezes você não tem um comportamento adequado numa área, mas numa outra você toca a vida muito bem. Mas a pergunta é: o que você está escolhendo amplificar na sua vida? O que você está escolhendo deixar crescer na sua vida? Eu quero convidar você nessa noite a fazer esse exercício de amplificar na sua vida somente as coisas boas das pessoas, sabe? Como pastor, eu tenho feito esse esforço, lido com inúmeros tipos de pessoas, inúmeras, mas eu sempre acredito, eu sempre espero o melhor, eu procuro enxergar, sabe, essa pessoa hoje, às vezes ela não tem caráter, ela não tem moral, tem uma vida toda desajustada, mas eu fico olhando para ela e fico pensando: Deus, se o Senhor transformar a vida dessa pessoa, imagina qual vai ser o testemunho do poder do Senhor. Eu sempre coloco crédito, eu procuro, me esforço para enxergar o potencial. Às vezes eu até sou assim: mas por que você está com essa pessoa? Por que você está ouvindo essa pessoa? Porque eu enxergo nela algo de bom, alguma coisa essa pessoa tem de bom. Então enxergue as pessoas, faça diferença entre elas. A gente está num tempo que a gente não acredita mais em pessoas,
E a gente acaba amplificando o mal que fizeram para a gente. O desgosto, a ofensa, a gente acaba amplificando isso. Mas muitos de nós estamos vivendo como condenados, dentro de uma cela, com a chave para abrir a cela, voar, expandir, mas a gente está amplificando uma ofensa. Quando você amplifica uma ofensa na sua vida, você está condenado. Você fica dentro de uma cela, mas você tem a chave na mão. A gente nunca sabe por que as pessoas nos ofendem, o que foi que aconteceu. Como eu acabei de dizer, nós somos uma porção de partes. Não dá para você olhar para uma pessoa e simplesmente chegar a uma conclusão. Veja, o seu dia vai depender das coisas que você decidir amplificar na sua vida. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, vocês não estão vendo a armadilha do diabo, não? Nós estamos no meio de um furacão, de um turbilhão de coisa. O inimigo está roubando a nossa esperança dos céus. O inimigo está roubando a nossa esperança das pessoas. O inimigo está roubando a nossa esperança na justiça terrena, que é falha, mas é um nível de organização. Por quê? Porque a gente está decidindo ampliar algumas coisas na nossa vida. O seu dia vai depender das coisas que você decide ampliar. As conversações, às vezes não tão honrosas como deveriam ser. Está fácil da gente xingar as pessoas de ladrão, de corrupto, disso, daquilo outro. Está muito fácil, gente. Eu vejo hoje assim, quando a gente perde o nível de sabedoria, a gente vai logo para o desmerecimento da pessoa. E a gente coloca essa pessoa no nível mais baixo que a gente puder. Porque lhe faltou capital intelectual, lhe faltou sabedoria. Quando falta sabedoria, argumentação, a gente apela para o pessoal e diminui as pessoas. Terceiro, a diferença entre as pessoas está naquilo que elas estão dispostas a ignorar. Eu estava lendo esse negócio de presidentes e tal, aí eu descobri que o presidente dos Estados Unidos, ele tem uma pessoa que controla a sua agenda. Essa pessoa que controla a agenda dele, é essa pessoa que diz quanto o presidente vai gastar de tempo com aquela pessoa. Então tem pessoas que vão chegar lá e vão ficar meia hora com o presidente, mas tem pessoas que vão chegar e vão ficar apenas 2 minutos. Para cada encontro tem um tempo determinado de conversação. Essa pessoa, como é que ela pensa? Quanto tempo esse problema vale do meu tempo? Quanto tempo vale esse problema? A diferença nas pessoas estão o quanto elas estão dispostas a ignorar. Você precisa decidir qual que é a voz mais importante na sua vida. Você precisa decidir se o desconforto de quem é mais caro para você. Você precisa decidir isso. Você precisa decidir nos seus relacionamentos se esse desrespeito merece o seu respeito. Você precisa decidir na sua vida se esse desrespeito merece tanto tempo assim. Você precisa decidir se esse desrespeito merece tanto do seu empreendimento emocional. Dialogue com desrespeito. Preciso mesmo ficar pensando nisso? Eu preciso responder a isso? Eu preciso ficar me ferindo com esse desrespeito? Irmãos, tem coisas que não valem a pena. Tem coisas que não valem a pena. Abandone a ofensa presente pela recompensa futura. Abandone a ofensa presente pela recompensa futura. Pare de discutir de coisas que você avalia. Vale a pena eu ficar discutindo sobre isso? Qual é a recompensa que eu vou ter? Não entre em briga sem recompensa. A gente está brigando muito nesse tempo. A gente está defendendo pessoas que daqui a pouco elas estão ali no melhor restaurante, comendo caviar, tomando champanhe, com o seu dinheiro. Você está aqui, se esforçando, trabalhando, e você gasta o tempo em coisas que não têm recompensa. Brigam sobre coisas que não têm recompensa.
Se não tem recompensa, amigo, não vá, não brigue, não lute. Davi chega no campo de batalha, ele é recebido pelos seus irmãos, você deve se lembrar disso. Seus irmãos mostram logo a faixa de boas-vindas para ele. O que você está querendo aqui, ô seu... Davi ignora aquela ofensa. E Davi vê um problema. E Davi pergunta, qual é a recompensa mesmo que vão dar para quem matar aquele gigante lá? Ele não pergunta isso uma vez, ele pergunta várias vezes. E todas as vezes disseram, a pessoa que matar aquele gigante vai se casar com a filha do rei e vai ter todos os seus impostos perdoados. Alguém aqui gostaria de viver esse tipo de coisa? Tem luta que não vale a pena você entrar. Tem briga que não vale a pena você perder tempo. Um dos convites mais doces de Deus para a nossa vida é a gente renomear coisas. Dá um novo nome. Tropeçou? Dá um novo nome para isso. Eu tropecei aqui para poder andar mais rápido lá. Puxaram o seu tapete aqui? Tudo bem. Tiraram aqui, mas vai ter mais lá. Renomeie. Dê novo sentido. Cuidado com essas piadinhas sarcásticas. Às vezes as pessoas vêm com piadinhas sarcásticas. No sentido dela elogiar você, ela faz piadinhas sarcásticas. Se alguém chegar com piadinha sarcástica para você, saiba que você está incomodando muito essa pessoa. Você está crescendo e aquela pessoa que está com aquela piadinha sarcástica está descendo. Então, porque a gente se machuca com essas piadinhas sarcásticas, né? Você está numa boa fase, a pessoa chega lá, faz uma piadinha sarcástica sobre você, e você fica logo ofendido. Não, meu filho. Legal, continue fazendo. Essa pessoa está reconhecendo que você está tendo sucesso, que você está tendo avanço na sua vida mais do que ela. A pessoa que consegue manter a sua atenção, a pessoa que consegue captar a sua atenção, é a pessoa que tem mais magnetismo sobre você, que tem mais influência sobre você. Então, meu amigo, não mate mosquito com um tiro de canhão. Você já viu cachorro latir para a lua, mas você já viu a lua latir para cachorro? É preciso sabedoria nas coisas muito simples da vida. Será que Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite? Já é hora de você ser sábio, ignorar algumas coisas na sua vida. Quarto, a diferença entre pessoas está naquilo que elas estão dispostas a deixar, a fugir. O que fez José? Fugiu da patifona, não é verdade? Fugiu. O que fez Sansão? Correu para Dalila. A recompensa, a diferença entre as pessoas estão naquilo que elas estão dispostas a deixar. Você não vai poder encontrar Canaã se você não deixar o Egito. Você não vai poder entrar na terra prometida se você não deixar as coisas do Egito lá para trás. Tem pessoas aqui hoje que elas estão idolatrando o conforto. Eu quero conforto. Mas, meu amigo, nada vem na nossa vida com conforto. O conforto não te faz uma pessoa melhor. O conforto não te faz progredir. O conforto atrasa a sua vida. Então, o conforto é o maior ídolo de algumas pessoas hoje. Mas se você quer fazer diferença, meu filho, vai para cima, vai lutar. O desconforto é a semente da promoção. Qualquer coisa assim significante que vale a pena na vida envolve desconforto. Qualquer coisa que significante vai envolver sacrifício. Qualquer coisa que seja importante para você vai envolver um esforço. O seu futuro vai demandar um preço. Hoje teve Enem. Quantos jovens aqui fizeram o Enem? Quantos jovens aqui estão estudando? Quantos jovens aqui estão visualizando uma faculdade? Mas é muito difícil, 6 horas de prova. Mas uma faculdade são 4 anos. Mas, meu filho, você tem que se esforçar agora. Você tem que se esforçar agora, porque quando chegar o tempo que você conquistar, você vai poder descansar direitinho. Mas enquanto isso, é estudar mesmo, meu filho. Tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que batalhar, tem que buscar o melhor.
o conforto não vai lhe ajudar na vida. O conforto vai tornar você uma pessoa muito flácida, muito fraca, muito inconstante emocionalmente falando. O conforto torna pessoas assim. Mas o desconforto é a semente da promoção. Seu futuro vai demandar esforço. Quinto, a diferença entre as pessoas está naquilo que elas escolheram acreditar. Quem você está escolhendo acreditar? Eu sei que muito daquilo que nós acreditamos vem das razões do coração. Tipo assim, por que você acredita naquela pessoa? Ah, porque ela é bonita. Por que você acredita naquilo que ela está falando? Ah, não sei, ela é tão simpática comigo. Por que você acredita nisso que está dizendo? Ah, eu acho que é muito coerente. Muitas vezes a confiança ela vem apenas do coração. Mas credibilidade, ela tem 4 caminhos. Credibilidade vem primeiro do testemunho. Qual é o histórico dessa pessoa que você está buscando acreditar? Credibilidade vem da associação. Com quem essa pessoa está associada? Com quem ela anda? Com quem ela convive? Terceiro, a credibilidade ela vem da competência. O que ela está valendo a pena, o que ela está fazendo valer a pena na vida. Quarto, a apresentação. Como é que essa pessoa se apresenta? Essas 4 coisas deveriam ser filtros para aquelas pessoas que nós entregamos confiança, para aquelas pessoas que a gente escolhe dar crédito. Quem você escolheu acreditar? Tem muitas pessoas aqui que estão escolhendo não acreditar nos seus pais. Sempre dá errado quando você não acredita no seu pai, na sua mãe. Demorou. Confesso para você que demorou. Mas hoje eu não estou mais me desgastando com pessoas que não acreditam em mim. Não acredita? Se acredita, vamos crescer junto. Vamos sonhar junto. Mas se não acredita, você vai encontrar pessoas que acreditam em você. Por causa da sua experiência. Mas não vai atrás de qualquer coisa não, por favor. Mateus diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos vossas pérolas, para não acontecer que as calquem os pés, voltando-se vos despedaçam. Aquilo que você está ouvindo hoje, aquilo que você está acreditando hoje, está decidindo sua vida. Aquilo que você está empregando empenho hoje, está decidindo a sua vida. As pessoas que você está escolhendo acreditar, está decidindo o seu amanhã. Se eu perguntar para você, qual é a parte da Bíblia que funciona na sua vida? A parte da Bíblia que funciona na sua vida é a parte da Bíblia que você decidiu acreditar. Aquelas que você não acredita, jamais vai funcionar. E é assim, irmãos. Ou você honra o princípio, ou o princípio te quebra. E eu quero convidar você a separar um texto bíblico para a sua vida. Peça para Deus, Deus, me revele um texto bíblico que seja para mim, que eu vou vestir esse texto, eu vou calçar esse texto. E todos os dias leia esse texto. Você memorize esse texto. Você grave esse texto em áudio e ouça ele diariamente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque a verdade ela vai persuadir o seu coração. Pede para Deus revelar um versículo, um texto da palavra que tem a ver com a sua vida. E ouça essa palavra, leia essa palavra, até que a sua vida seja depurada e você, assim, eu vou vestir essa palavra é para mim, essa palavra de Deus é para mim. Alguém já disse que a verdade, ela tem que ser repetida sempre, de várias vezes, para que a pessoa possa deixar aquilo assentar no seu coração. Quando eu leio um texto, quando eu ouço mensagens de alguns amigos, e eu falo, meu Deus, isso aqui tem muito a ver comigo, eu ouço aquilo lá 3 vezes, eu leio aquilo lá 3, 4 vezes, para que aquilo ganhe totalmente o meu coração e me fortaleça. Sexto, qual a diferença entre pessoas?
A diferença entre pessoas está no inimigo que elas estão dispostas a confrontar. Irmãos, inimigos são necessários. Inimigos é uma ponte para o seu próximo futuro. Tudo bem ser odiado, tudo bem ser rejeitado, tudo bem. Tem problema. Não sei se você já percebeu, mas na vida é assim. Tudo que é bom é odiado pelo mal. Tudo que é excelente é odiado por aquilo que é desmantelado, por aquilo que é mal feito. O mundo sempre existe contraponto. Tudo que é bom, o mal vem e combate. Amigos são muito bons, amigos nos promovem conforto, amigos criam uma atmosfera muito bom para a gente, mas são os inimigos que fazem a gente acelerar para o nosso destino, são os inimigos que fazem a gente, assim, ir para as mudanças que a gente precisa. Inimigos são necessários. Quando alguém diz uma mentira sobre você, o que você faz? Você faz marketing sobre essa mentira? Ou você ignora essa mentira? A diferença entre pessoas está naquilo que elas estão dispostas a deixar. Sétimo, qual a diferença entre pessoas? A diferença entre pessoas está na fraqueza que elas estão dispostas a vencer. Abraham Lincoln, grande estadista, mudou o mundo, enfrentou a Segunda Guerra Mundial, seu posicionamento, sua luta contra o nazismo. Mas a biografia dele diz que ele ia para esses embates e quando ele voltava, ele ficava depressivo muitos dias. Ele tinha um problema muito sério com depressão. Se você ler a biografia de Abraham Lincoln, você vai ver lá que uma das fraquezas deste homem era depressão. O Winston Churchill, um dos pregadores, John Wesley, por exemplo, ele era um cara que tinha grandes problemas com depressão. Ele saía para as cruzadas, ele saía para evangelizar, mas quando ele voltava, ele sofria um ataque muito forte sobre a sua mente. Ele dizia sempre assim: sempre que eu volto de uma cruzada, eu tenho que olhar na cara do inimigo. Ele tinha que se reerguer, ele tinha que se refazer. A diferença entre pessoas está na fraqueza que elas escolhem vencer, que elas estão dispostas a vencer. A mesma coisa é lida na biografia do Billy Graham. Billy Graham saía para as cruzadas, lotava estádios lotadíssimos, pregava a palavra de Deus, muitas pessoas se convertiam, ele ficava muito tempo longe da família. Diz que quando ele voltava, ele se enfiava num quarto e ficava lá por dias. Fraqueza. O pastor que pastoreia a maior igreja do mundo, não sei se é mais, mas essa igreja tem 1 milhão de fiéis, põe um chu. A biografia dele conta que ele odiava o seu irmão. Brigaram, odiava o seu irmão. E ele precisava vencer essa fraqueza. Então um dia, ele chegou diante da igreja, pegou o irmão, colocou no altar e falou: meu irmão, me perdoa porque eu te odeio. A diferença entre pessoas está na fraqueza que elas estão dispostas a vencer. Hoje, a gente passa muito tempo disfarçando as nossas fraquezas. Mas na verdade é que você tem que decidir ir à frente, apesar das suas fraquezas, apesar das suas limitações. A diferença entre pessoas está em se elas estão se escondendo por causa da sua fraqueza, ou se elas estão escolhendo vencer a sua fraqueza. Você pode criar um ambiente em que sua fraqueza morra todos os dias, ou você pode morrer nesse ambiente da sua fraqueza. Oitavo, estou terminando. Qual a diferença entre pessoas? A diferença entre pessoas está como você reage à grandeza. Qual que é a sua reação ao sucesso das pessoas?
Quando você está diante de uma pessoa que tem muito sucesso, ela tem recurso, ela tem influência, ela tem autoridade, ela conquistou coisas que você não conquistou. Qual é a sua reação quando você está diante de pessoas grandes? Salomão, o que ele fez? Reconheceu a grandeza do seu pai. Como é que terminou Salomão? O homem considerado mais sábio de todos os tempos. E o único homem mais rico da sua época. Absalão, como é que terminou Absalão? Absalão, ele olhou para o seu pai e falou assim: eu posso fazer melhor. Como é que terminou Absalão? Pendurado em um galho de árvore. Qual é a sua reação quando você está diante de pessoas grandes? Aprenda esse segredo. Isso é uma chave que você precisa virar na sua vida. Todas as vezes que Deus colocar você diante de uma pessoa grande, é porque Deus quer te preparar para você alcançar aquela grandeza. Não é para você disputar, não é para você olhar para aquela pessoa grande e falar assim: também aquela mulher alcançou esse lugar fazendo alguns favores promíscuos. Você está diante de uma pessoa grande, você olha para ela e diz assim: também, né? Desse jeito até eu. Não, meu filho, não, desse jeito nem você. Porque grandeza começa quando você reconhece a grandeza nos outros. Agora, se você tem uma reação errada diante das grandezas, você precisa inverter isso no seu coração. Esteja diante da grandeza das pessoas e diga: celebre, obrigado Deus por me colocar perto de uma pessoa tão grande como essa. Celebre, porque tudo aquilo que está sobre aquela pessoa vai ser depositado sobre a sua vida. Irmãos, o seu caráter está sendo direcionado quando você é colocado diante de pessoas grandes. Pare com esse negócio de se sentir pequeno diante de pessoas grandes. Você tem que mudar isso no seu pensamento. Se Deus colocar você diante de uma pessoa grande, é porque Deus está dando a oportunidade para você se tornar tão grande quanto aquela pessoa. Já falei isso aqui, mas eu preciso lembrar você. Como é que um homem nobre se comporta? Como é que um homem grande se comporta? Qual é a conversa? O que ele bebe, o que ele come? Como ele recepciona as pessoas? Como ele trata as autoridades? Deus coloca você perto de uma pessoa grande para você aprender a ser tão grande quanto aquela pessoa. 9, a diferença entre pessoas está em que elas estão dispostas a honrar. Eu nem preciso falar muito sobre isso. Quem você está celebrando? Quem você está honrando? De quem você está recebendo conselho? Quem você está valorizando? A honra é uma semente que, quando semeada na vida do outro, retorna para a sua vida. Assim como a desonra. Se você trata alguém com desonra, essa mesma semente, dessa mesma natureza, você vai colher. 10, a diferença entre pessoas está em quem elas estão dispostas a proteger. A Bíblia diz que Saul entrou numa caverna. E naquele dia, Davi resolveu proteger a vida de Saul, o rei, que perseguia ele. Os soldados de Davi falaram assim: Davi, é a sua grande oportunidade, teu checkmate é agora. Mas Davi disse assim: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Pessoas diferentes são as pessoas que estão dispostas a proteger as outras. Quando você protege uma pessoa, você está protegendo o futuro dela. Quando você protege uma pessoa, você está protegendo a reputação daquela pessoa. Quando você trata com discrição, você está protegendo a reputação daquela pessoa. Irmãos, todos nós temos pontos falhos. Todos nós erramos. E um grande problema da intimidade é isso. Quando você está próximo da pessoa, você vê ela de longe, bonito, cheiroso, lindo, mas quando você está perto, você começa a ver as falhas, você começa a ver os defeitos, porque todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos. E aí, você precisa agir com discrição. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, que como um anel de ouro no focinho de um porco, ouça isso, como um anel de ouro no focinho de um porco. Nossa, não ia falar que era piercing, mas não é não. É um anel de ouro no focinho de um porco. Assim é uma mulher bonita, mas indiscreta.
Existem pessoas que eu conheço a fraqueza. Existem pessoas que eu conheço os pontos fracos. Mas eu me esforço para proteger a fraqueza daquela pessoa. Eu tenho visto esses dias nossos colegas pastores. Oh, meu Deus. A gente não está conseguindo perceber o engodo que o inimigo está fazendo contra nós. Igrejas divididas, pastores divididos, homens de Deus brigando aqui, brigando ali, homens de Deus sofrendo processo ético, homens de Deus levando processo criminal. Tratar com discrição, só ser discreto. Eu já vi pessoas que gostam de expor as outras, mas todas as pessoas que eu já vi expondo as outras, elas pecam e pecam mais feio ainda. Tipo assim, seu punho é de ferro, mas o seu queixo é de vidro. Alguém já disse isso esses dias, né? Expor a fraqueza dos outros tem consequência, irmãos. A mesma semente que você planta, a mesma natureza, vai colher. Então, proteja as pessoas. Guarde os segredos. Não fale mal de ninguém. A gente sempre olha e espera o melhor, espera mais. Nós não somos completos, nós não somos assim tão bonitão como a gente se apresenta, não. Protege. Perceba as pessoas, o tom da voz da pessoa, né? O jeito que ela fala da outra, né? Você consegue perceber isso. Proteja. A diferença entre as pessoas está naquilo que onde elas decidem investir o seu tempo. Não vou falar sobre muito isso, porque a gente já tem falado sobre a importância do tempo na nossa vida. 12º, a diferença entre pessoas está na importância que elas dão à instrução. Todos nós estamos sendo abençoados hoje, porque nós estamos aqui com o nosso coração exposto a uma instrução. Quando você pede um milagre para Deus, Deus vai dar para você uma instrução. Aquele homem chegou diante do profeta, ele queria a cura. General, o que o profeta fez? Deu para ele uma instrução. Vai se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Aquele cego que Jesus curou, Jesus deu uma instrução para ele. Vai se lavar, vai se banhar, vai se lavar no tanque de Siloé. Quando você pede um milagre para Deus, Deus te dá uma instrução. E você precisa, a sabedoria está nessa coleção de instrução que Deus vai dando para você e você vai guardando no seu coração. Isso vai sendo depositado. A instrução é um convite a uma experiência. A instrução diz para você, faça. Você vai e faz e vive aquela experiência poderosa com Deus. Não perca o coração ensinável. Não perca o coração de aluno. Qualquer pessoa, pare e aprenda. Ouça. Eu aprendo com pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Eu aprendo com pessoas, eu conheço homens de negócio muito bem sucedido, que nunca fez o colegial, não tem um diploma na mão. Você aprende, respeite, deixe o seu coração ser ensinável. Procure ser aluno da sabedoria. Hoje, eu quero terminar aqui. A sabedoria está buscando por alunos. Será que a sabedoria encontra alunos aqui nessa noite? Tem alguém aqui que quer ser aluno da sabedoria? Muito bem, coloque-se de pé então. Nós vamos terminar esse tempo, onde Deus depositou uma porção de sabedoria sobre nós. Não pare de aprender, não pare de buscar sabedoria. Ame a instrução, avance os seus dias com sabedoria. Ouça mais, deseja mais, leia mais, deseje instrução que vem do alto. Peça para Deus, Deus, diga o que eu posso fazer, como eu posso fazer. A Bíblia vai dizer, né, que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ame a instrução, ame a sabedoria, e ela vai presentear você com um grande valor na sua testa e uma coroa de honra sobre a sua cabeça. Feche os seus olhos e eu vou orar por você nessa noite. Talvez você já foi uma pessoa muito aplicada,
de buscar conhecimento, de buscar entendimento, de buscar sabedoria. Mas os dias foram passando e você ficou muito desanimado. Hoje a sabedoria convida você para você abraçá-la. Talvez você seja uma pessoa que está dentro do conforto, não quer aprender nada novo, acha que tem muita dificuldade para aprender, acha que a sua cabeça não é mais a mesma como de antigamente. Hoje a sabedoria convida você para ser aluno dela. Hoje, essa noite, volte à sabedoria. Essa noite, deseje a instrução do céu. Nessa noite, volte o desejo no seu coração de aprender. Aprender. E Deus vai te abençoar, vai te surpreender com ideias, com entendimento, com sabedoria que ninguém tem. Você vai ser convidado para sentar à mesa, você vai ser convidado para dar opinião, você vai ser convidado para dar conselhos, porque as pessoas verão em você sabedoria. Pai, nós estamos aqui nessa noite, desejando que o Senhor nos ensina, Senhor, que o Senhor converta o nosso coração para buscar sabedoria, que o Senhor nos dê um coração desejoso de aprender, de ler, de buscar. Senhor Deus, tire todas as concepções erradas que nós temos, ó Pai. Aqueles que acham que dominam todas as coisas, aquele que acha que sabe todas as coisas, essa noite, ó Deus, surpreende este coração, Deus. Hoje, Deus, nós fazemos um compromisso com o Senhor, que é desejar a instrução, desejar a sabedoria, desejar aquilo que somente o Senhor pode dar para as nossas vidas, Senhor. Hoje nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Que a sua semana seja uma semana cheia de sabedoria. Que Deus te dê instrução para você diferenciar momentos, situações, oportunidades e pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê